Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabado até que eu vença! Pessoal, mais um teorema da hidrostática. Fizemos o princípio de Pascal, agora vamos estudar aqui o teorema de Steven. Vê só, eu tenho aqui um recipiente. Tem que ter um recipiente para poder colocar um fluidozinho ali, né? Imagina um líquido aqui. Professor, água, pode ser um outro líquido. Tá aí. E a pergunta é, aqui no fundo desse recipiente, como é que você calcula a pressão exercida por essa coluna de fluido? Essa coluna de fluido todinha, ela está em cima dessa região aqui no fundo. Então essa coluna vai fazer uma pressão aqui embaixo. Você deve lembrar muito bem que quando você mergulha, quanto mais profundo você chega, quanto maior a profundidade, consequentemente maior é a pressão. Que relação é essa que a pressão tem com a profundidade? Quer ver outra coisinha? Quando você está estudando gases e você relaciona aqui a atmosfera terrestre e pega uma região acidentada aqui embaixo, ó. Imagine uma regiãozinha aqui que eu chamo de A e outra região aqui mais baixa que eu chamo de B. E aí você sabe que esse ponto mais baixo, digamos assim, ele é submetido a uma pressão menor, ponto mais alto, mas está mais perto da atmosfera, é assim que eu quis dizer. E esse ponto mais baixo, ele está mais distante da atmosfera, é a atmosfera que vai fazer essa pressãozinha aqui, né? Ou seja, você consegue lembrar da teoria que esse ponto B, como ele está mais distante em relação à atmosfera, aqui é a nossa atmosfera terrestre, ele será submetido a uma maior pressão. Locais de menores altitudes, que é o ponto B, tem uma maior pressão. Locais de menores altitudes, que é o ponto A, tem uma pressão. De maiores altitudes, desculpa, que é o ponto A, tem uma pressão menor. A conclusão que você tira aí é que a pressão no ponto A, de maior altitude, ela é menor do que a pressão no ponto B. Mas isso tem a ver com essa distância aqui, pessoal, com essa profundidade. Perceba que se você entender que a atmosfera é o oceano, esse local aqui é menos profundo do que esse. Aqui eu tenho uma profundidade maior, aqui eu tenho uma profundidade menor. Como aqui a profundidade é menor, a pressão é menor. Como aqui a profundidade é maior, a pressão é maior. E isso quem relaciona é o teorema de Steven. É com relação a essa profundidade. Como é que a gente calcula a pressão em relação a essa distância à superfície do fluido? Vamos ver agora? A ideia aqui é o seguinte. Eu vou colocar aqui embaixo um determinado ponto, onde nesse ponto vai ser aplicada uma força. Então, força aplicada numa área, definição de pressão, né? Força aplicada numa área, eu tenho ali pressão. Fio, que área é essa? A área dessa circunferência aqui, ó, que eu vou chamar de A. Estão vendo aí? Agora, que força é essa aplicada? Quem é que provoca essa força no fundo do recipiente? O fluido, né? O peso que aquele fluido vai proporcionar é a massa multiplicada pela gravidade local. Então, a força provocada lá no fundo do recipiente é a força-peso do fluido. E aí eu tenho força aplicada numa área, consequentemente aqui eu vou ter uma pressão. E a pressão provocada por essa coluna de fluido. Essa coluna que eu coloquei aqui em relação à atmosfera, essa outra coluna maior que eu coloquei em relação à atmosfera. Então essa coluna de fluido vai provocar uma pressão aqui embaixo e a gente vai calcular essa pressão agora pelo teorema de Steven. Então vem ver. Eu sei que pressão é força aplicada numa área, né? Então é o seguinte, a pressão hidrostática, é assim que eu vou mencionar, pH. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Pressão hidrostática. Eu sei que a definição de pressão é a força normal aplicada numa área. Veja que essa força aqui, ó, ela é normal à área, perpendicular à área, então é ela que eu vou colocar. Pressão, nesse caso aí, é a força-peso, que é a nossa força normal, aplicada a uma área que eu vou chamar de A. E aí, filho, como é que a gente chega na relação? Vem cá. Como é que a gente mede a força-peso?
peso é a massa multiplicada pela gravidade, correto? Só que essa massa é a massa de fluido que está sobre esse ponto aqui de aplicação da força. Então é a massa do fluido multiplicado pela gravidade. Agora deixa eu fazer uma pergunta a vocês sobre a área que está aqui embaixo, né? Vocês acham que a densidade desse fluido aqui, a massa específica desse fluido, tem a ver com a pressão que é feita ali embaixo? Será que se você mergulhar no mercúrio a 1 metro de profundidade... No mercúrio, professor? Imagine. Você mergulhou no mercúrio, uma piscina de mercúrio, desceu 1 metro. Depois você mergulhou na água, desceu 1 metro, profundidade de 1 metro para os dois. Será que a pressão a 1 metro no mercúrio é a mesma pressão a 1 metro na água? Não é, né? A densidade do mercúrio, pessoal, é aproximadamente 14 vezes maior que a água. Então o mercúrio vai fazer uma pressão maior sobre você. Ele está sobre você, aquela coluna de fluido de mercúrio fará uma pressão maior. Então tem a ver com a densidade. E como é que eu faço aparecer a densidade aqui? Você deve lembrar muito bem que densidade, nesse caso, densidade e massa específica é a mesma coisinha, né? É a massa pelo volume, correto? E se eu aplicar meio pelos extremos aqui, eu tenho que a massa será densidade multiplicado pelo volume. E aí, filho? Bora ver? Eu vou retirar a massa que aparece aqui, ó. No lugar da massa eu vou colocar dV, densidade multiplicado pelo volume. Então, continuando a continha da pressão hidrostática aqui, ó. pH, é assim que eu vou abreviar, pressão hidrostática, pressão da coluna daquele fluido que está sobre esse ponto, será, no lugar da massa, dV, multiplicado pela gravidade sobre a área. Veja só que legal agora. Como é que a gente calcula o volume desse fluido? Porque esse fluido todinho, ele está sobre essa área. Como é que eu calculo o volume desse prisma aqui? É um cilindro, mas é um prisma, né? Eu tenho um prisma reto aqui, eu faço a área da base multiplicado pela altura. Lembrando que esse H, que é a distância do ponto que você está aplicando a força, que é esse ponto aqui, no fundo do recipiente, até a superfície, eu chamo de H, mas entenda, esse H não é a altura, pessoal, é a profundidade. A profundidade que aquele ponto se encontra em relação à superfície do fluido. A distância do ponto de aplicação da força até a superfície do fluido é o que eu chamo de profundidade, representado pela letra H. Então, como é que eu vou achar esse volume aqui? A área da base multiplicado pela altura. Altura não, né? Nesse caso, profundidade H. Então, veja, volume é a área da base multiplicado pelo H, que é a nossa profundidade. O que é que eu vou fazer agora? Vou retirar o volume que aparece aqui e vou escrever a área da base multiplicado pela profundidade, e aí eu consigo chegar na relação. Observa, foca aqui, pressão hidrostática será densidade do fluido, no lugar do volume, a área da base multiplicado pela profundidade, multiplicado pela gravidade, dividido pela área. Fio, vai cortar a área aí, né? Sim. Parece ser um momento agora, meio que, vou cortar ali, pronto. Bicho, você consegue provar com esse corte da área que a pressão lá no fundo independe daquela área, independe do formato do recipiente. Pegue o oceano, que é todo irregular, independe daquele formato ali. A pressão no final ela vai depender de quem? Observa aqui a relação que a gente chega para calcular a pressão hidrostática, a pressão da coluna desse fluido. Observa agora, densidade do fluido, gravidade e profundidade. É o famoso DGH. E aí, a principal proporção aqui que você deve lembrar é que a pressão hidrostática, ela depende da profundidade. Quanto mais profundo, maior é a pressão. E não depende do formato do recipiente. Olha ele aqui eliminado. Que legal, filho. Quer dizer que se eu mergulhar a 2 metros de profundidade, eu serei submetido a uma pressão hidrostática daquele fluido maior. Sim, depende da profundidade. Mas também depende da densidade do fluido
Se o fluido for mais denso, como eu falei para você do mercúrio, descia 1 metro numa piscina de mercúrio, descia 1 metro numa piscina de água, a pressão no mercúrio vai ser maior, porque ele é mais denso que a água. Depende da densidade também e depende da gravidade local. Tá aí, pressão hidrostática DGH. Esse é o teorema de Stevens, que tem muitas aplicações. Para a gente começar a falar das aplicações, deixa eu falar uma coisinha para vocês antes. Você concorda que esse recipiente está aberto aqui, né? Se esse recipiente está aberto, a atmosfera terrestre, a gente está considerando que isso aqui não é o vácuo, tem atmosfera. A atmosfera terrestre, pessoal, ela aplicará uma força também na superfície desse fluido. Essa força aplicada pela atmosfera terrestre, então observa, força aplicada numa determinada área, a gente vai ter aqui uma pressão. Força aplicada nessa área aqui da superfície vai ter pressão. E essa pressão é a chamada pressão atmosférica. É a famosa pressão atmosférica. Então, professor, veja só. Pelo que você está dizendo aí, quer dizer que quem vai influenciar no fundo do recipiente será a atmosfera e vai ser também a coluna de fluido? São os dois. Na verdade, a pressão efetiva, que é a pressão total nesse ponto, é a soma, porque pressão é grandeza escalar. É a soma da pressão atmosférica com a pressão da coluna desse fluido. Você soma as duas. Então, a pressão efetiva vai ser pressão atmosférica somado com a pressão da coluna. E quem é a pressão da coluna? DGH. Quando eu falar pressão da coluna, é a pressão hidrostática, DGH. Então, na verdade, a pressão efetiva nesse ponto é a adição das duas. É a pressão atmosférica somada com a pressão na coluna, que é a pressão hidrostática, DGH. Então, nós ficamos aqui com a formulinha para calcular a pressão efetiva ou pressão total, se você quiser chamar assim também, será a pressão da atmosfera, caso o recipiente esteja aberto, fique bem claro isso, somado com a pressão hidrostática, que é dG profundidade. Tranquilo? E aí nós temos aqui duas relações, preste bem atenção. Ambas são provenientes do teorema de Stevens. Na verdade, o teorema de Stevens, a gente calcula a pressão para uma coluna de fluido. Pressão hidrostática DGH. Mas caso esteja aberto, você adiciona a atmosfera. Quer ver? Vocês lembram aquelas latas de óleo mais antigas, metálicas, que você fazia 2 furinhos na lata? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Você tem aqui uma lata de óleo cilíndrica, né? E aí você, quando ia abrir essa lata, digamos assim, para poder usar o óleo que estava ali dentro, você pegava a sua faca ali, com a ponta bem legal, fazia um furinho aqui assim e outro furinho aqui assim. Poxa, Fio, por que a gente fazia isso? Entenda, na hora que eu começar a usar esse óleo, imagina essa lata deitada aqui agora, ó. Quando eu começo a usar esse óleo, com a intenção do óleo sair, se eu fizer somente um furinho aqui assim, por exemplo, esse óleo ali praticamente não vai sair. Agora, caso você faça outro furo, observa agora, por um dos furos vai naturalmente sair aqui, ó, o óleo, mas sabe por que vai começar a sair esse óleozinho aqui? Porque a atmosfera vai fazer uma pressão aqui nesse outro furo. A atmosfera faz uma pressão aqui dentro. Caso você não faça esse outro furo, não tem como ela fazer pressão, porque ela vai esbarrar ali na lata. Mas caso você faça o furo, a atmosfera faz pressão aqui. Princípio de Pascal, a pressão é transmitida integralmente para todos os pontos do fluido e aí consegue empurrar o óleo pelo outro furinho. Eu faço isso com leite condensado. Mas o leite condensado é mais viscoso, né? Mesmo você fazendo outro furinho ali, você ainda fica... Mas faça só um furo no leite condensado, vai passar a vida todinha com um furo só. E o bicho não vai sair de jeito nenhum, porque não tem a influência naquele outro furo da atmosfera. Então lembre que quando estiver aberto, não esqueça de incluir a atmosfera. É a pressão atmosférica mais a pressão na coluna de fluido. Então a pressão atmosférica mais DGH. Essa é a chamada pressão efetiva. Fio, se estiver fechado, aí você não bota a atmosfera, né? Se estiver fechado é só a coluna, DGH. Tranquilo? Quer ver outro? Caiu até no Enem há muito tempo. Se você pegar uma garrafa PET e aí você colocar água dentro, por exemplo, quando você deixa a tampa fechada, aí você faz 3 furinhos, um em cima, um no meio e um embaixo.
Qual dos 3 furinhos você percebe a água jorrar com maior intensidade, maior pressão? No de baixo. O de baixo ele está a uma distância maior, a uma profundidade maior da superfície e ele vai jorrar mais forte embaixo. Agora tem um detalhe. Se você abrir a tampa, você faz com que a atmosfera influencie e aí uma influência da atmosfera faz aquele líquido jorrar a uma maior distância. Faz aquele líquido jorrar lá embaixo com uma maior pressão, porque você adiciona a pressão atmosférica. Você abriu a tampa, aí adiciona a atmosfera. Na verdade, com a tampa fechada, praticamente o líquido escorre pelo plástico ali da garrafa PET. Quando você abre o bichinho, né, faz um jato mais intenso e no local mais profundo. Quanto mais profundo, maior é a pressão. Tranquilo? Olha só, dá pra gente relacionar num gráfico, pressão em função da profundidade, de acordo aqui com o teorema de Steven. E é, filho, observe isso aqui, ó. Tá vendo isso? Isso aqui é uma função do primeiro grau. Oxi, vinhão. Aqui, ó. F de x, deixa eu escrever aqui para vocês. É igual a x mais b. Tá, me diga aí quem é b e quem é o a, professor. Prova aí que é do primeiro grau. Vou lhe dizer agora, major. Olha, esse b aqui, ó, que é o termo independente. Sabe quem faz o papel dele em cima? A pressão atmosférica. E esse termo aqui, ó, que multiplica o x, que é o nosso coeficiente angular da reta, sabe quem faz o papel? O x é o h, o x é a profundidade. Até porque pressão em função da profundidade, tá vendo aí? Então, esse termo aqui, dg, fará o papel do a da função do primeiro grau. Tá vendo aí? Ô filho, mas são 2 ali em cima. Sim, meu filho, mas o produto de 2 gera 1, né? Então, o produto desses 2 vai gerar o valor de A aí na função do primeiro grau. Bora fazer o gráfico disso? Lembrando que a pressão atmosférica é o coeficiente linear, é o valor que corta o eixo Y. E outra, meu filho, começa com a pressão atmosférica, aí você vai adicionando profundidade e vai crescendo a pressão. Então, no gráfico aqui, ó, o primeiro valorzinho, que é o coeficiente linear da reta, é a nossa pressão atmosférica. Fio, se tiver fechado, aí parte do zero, né? Sem profundidade, sem pressão. Mas aberto, ele parte da pressão atmosférica. É uma função do primeiro grau, então vai ser uma reta crescente. Você aumenta a profundidade, aumenta a pressão. Tá aqui a nossa reta crescente, ó. E aí eu relaciono aqui nesse ponto uma determinada profundidade que eu chamo de H a uma determinada pressão efetiva que eu chamo de F, né? Pressão efetiva. O que eu quero mostrar a vocês também nesse gráfico é o seguinte: se eu porventura pensar em calcular a tangente desse ângulo θ aqui, ó, quem vai ser a tangente do θ? É o coeficiente angular da reta, né? E quem é o coeficiente angular da reta? É o valor de A. E quem é A? DG. Se você tirar a tangente aí, ó, cateto oposto, que é daqui para cá, pelo cateto adjacente, que é esse camaradinho deitado, oposto pelo adjacente, você vai encontrar o mesmo resultado. Mas vamos pegar mais direto pela matemática. Coeficiente angular da reta é o valor de A, a tangente do ângulo é o valor de A. Mas quem é A? DG. Então você pode usar tranquilamente essa propriedade gráfica e dizer assim, ó, que a tangente do ângulo de inclinação desta reta é numericamente igual ao produto densidade-gravidade. O produto DG, que gera um resultado único, é claro, ele será numericamente igual à tangente do ângulo de inclinação da reta. Então seria algo assim um pouquinho mais aprofundado em relação à construção do teorema de Steven. Agora veja que legal, a gente pode concluir sobre o teorema de Steven também. Você já ouviu falar que quando você vai aferir a pressão com aqueles instrumentos digitais que você bota aqui no punho, se você deixar o braço assim embaixo, distante do seu coração, primeiro que é um aferidor lixo aquele ali, aquele aferidor digital é lixo, mas é o que a gente tem para ter uma noçãozinha doméstica, né, de como está a nossa pressão. O ideal é aquele de auscultar, que o pessoal da área de saúde sabe muito bem manusear. Mas você tem aquele digital, você colocou aqui, deixou o braço assim embaixo, distante do coração, você não vai ter a pressão correta medida. Agora, se você pegar o punho e colocar aqui, ó, alinhado com o coração, significa dizer que a pressão aqui no seu punho vai ser a mesma pressão do coração. Então, a forma correta de você aferir com aquele tipo de aferidor ali, aferir a sua pressão, é colocar o seu punho alinhado com o coração. E aí você vai ter uma pressão mais real. Ô, filho, agora por que isso, hein? É porque tem a ver com essa distância aqui, pessoal, com essa profundidade, ó. Quer ver outra coisa? Quando você vai tomar soro e a enfermeira
coloca a bolsinha de soro numa posição mais elevada. Há uma profundidade maior em relação à sua veia ali. Quanto mais distante ela colocar, quanto maior a profundidade, maior é a pressão. E é claro, primeiro que a pressão daquele líquido ali que está entrando na sua circulação sanguínea tem que ser maior que a pressão arterial, tem que ser maior que a pressão sanguínea. Se for a mesma pressão, significa dizer que esse fluido não vai entrar. Se a pressão sanguínea tiver maior que a pressão ali provocada naquela agulha, vai dar retorno, né? A gente chama, vai começar a sair sangue ali, naquela parte interna daquele canudinho, digamos assim, que tem ali no soro. Mas para o fluido penetrar, a pressão deve ser maior que a pressão sanguínea. Então, quanto mais alto você colocar aquela bolsa, significa dizer, mais profundo, né? Significa dizer que a pressão é maior. E aí o soro começa a gotejar mais rápido. Quanto mais distante o pessoal da área de saúde, a enfermeira, por exemplo, colocar, maior é a pressão, vai penetrar na sua veia com maior agilidade, com maior intensidade. Então, tudo isso tem essa relação com a profundidade. Já lhe mostrei também sobre a pressão atmosférica, né? Mais uma vez aqui, ó. Imagina aqui a atmosfera, terreno acidentado, um ponto A no local mais alto, um ponto B no local mais baixo. Perceba que esse ponto A, ele está a uma profundidade menor. O ponto B está a uma profundidade maior, então como a profundidade em B é maior que a profundidade em A, significa dizer que a pressão no ponto B, em locais de menores altitudes, é maior do que a pressão no ponto A. A gente começou até falando do Teorema de Stevens, mostrando isso aqui para vocês. Então perceba o quanto o Teorema de Stevens é importante. E o que a gente vai concluir agora, em relação a essa aferição do coração, está alinhado com o coração, é o seguinte, veja que coisa linda. Se eu pegar um ponto B aqui nesse fluido, que está a uma determinada profundidade em relação à superfície, que eu estou chamando aqui de HB, e pegar um ponto A mais baixo aqui, ó, que está a uma determinada profundidade em relação à superfície, que nós chamaremos aqui de HA, perceba que o A está mais profundo, a pressão é maior, né? Como é que eu calculo a diferença de pressão entre esses dois pontos? Como, professor, calcular? Claro. A pressão em A é maior que a pressão em B. Bora fazer isso? Naquele espaçozinho ali, ó. Diferença de pressão entre A e B, eu escrevo pressão em A, que é a maior, menos a pressão em B, que é a menor. Acompanha agora, viu? Como é que eu calculo a pressão em A? Está aberto. Então vai incluir a atmosfera. Vai ser pressão atmosférica mais DGH. Daí eu faço, para o ponto A, pressão atmosférica mais DG, profundidade do ponto A, que eu chamo de HA. Menos, observa agora, menos, vou até destacar em vermelho aqui para vocês, abro parêntese, e aí digo pressão no ponto B. Quem vai ser a pressão no ponto B? Pressão atmosférica mais DGH de B, profundidade de B. Está aqui, ó. Pressão atmosférica mais DGH de B, profundidade em B. Perceba que o sinalzinho em vermelho ali negativo, você vai fazer jogo de sinal. Menos com margem a menos e menos com margem a menos. Acompanha agora. Esse PA menos PB eu vou chamar de ΔP. Entenda que esse nosso ΔP eu vou colocar no final como diferença de pressão entre os dois pontos ali, tá? Então vai ficar assim, ó. Pressão atmosférica. Vou repetir a primeira parte aqui para o A, ó. Pressão atmosférica mais DGHA, agora menos com mais, menos pressão atmosférica, e aqui, ó, menos com mais, menos também, DGHB. E aí, professor, agora? E aí que você vai eliminar pressão atmosférica daqui com essa pressão atmosférica, o número positivo, o número negativo, vai subtrair, vai dar zero. Aí sobra DGHA, DGHB. Bota em evidência. Você percebe que o fator evidente dessas duas parcelas, ó, dessa parcelazinha aqui e dessa parcelazinha aqui, é DG. Vamos colocar em evidência? Daí fica diferença de pressão será DG em evidência. Aí quem vai ficar dentro do parênteses ali? H menos HB, né? Olha,
Esse HA menos HB é o que a gente chama, pessoal, de diferença de profundidade. Vem para eu te mostrar aqui quem é essa diferença de profundidade. HA, profundidade no ponto A, HB, profundidade no ponto B. Quem é HA menos HB? É esse pedaço aqui, ó. É o que eu chamo de ΔH. Esse nosso ΔH, que é HA menos HB, é a diferença de profundidade, que foi que a gente concluiu. Vê que coisa maravilhosa. Para existir uma diferença de pressão, obrigatoriamente, pessoal, tem que existir uma diferença de profundidade. Se não houver, escuta bem, se não houver uma diferença de profundidade, não haverá uma diferença de pressão. Fio, não entendi bem. Escute bem e interprete. Para existir uma diferença de pressão, tem que existir uma diferença de profundidade. Ou seja, pontos alinhados que não têm diferença de profundidade têm a mesma pressão. Não há diferença de pressão. Por isso que quando a gente pega o punho e coloca aqui alinhado com o coração, ó, pontos alinhados, a pressão é igual. Não tem diferença de profundidade, não vai ter diferença de pressão. Então a pressão ali no coração, para bombear o sangue, é a mesma pressão no seu punho, e aí você tem uma aferição melhor. Tá aí, ó, de acordo com o teorema de Steven. Veja que legal. Olha, diferença de pressão, diferença de pressão só existirá se houver uma diferença de profundidade. Se não houver uma diferença, pessoal, nessa profundidade, consequentemente não haverá diferença de pressão. Só vai ter diferença de pressão se houver diferença de profundidade. Resultado, pontos alinhados, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Está aqui um ponto C, está aqui um ponto D. Doa o que doer, se eles estiverem alinhados, a pressão é igual. Conclusão que a gente tira daqui, ó, é que a pressão no ponto C é igual à pressão no ponto D. Repito, são pontos alinhados, não há diferença de profundidade, consequentemente não há diferença de pressão. Olhe mais outra coisinha que a gente consegue concluir do teorema de Steven. Quem possui relógios esportivos percebe que no visor do relógio, alguns marcam assim, 10 ATMs. Ó, o cara diz, oxi, para que serve aquele 10 ATM ali? Porque ATM é medição de pressão, né? O fio, aquilo ali tem de acordo com a profundidade que se eu for mergulhar, ele vai suportar, o vidro vai suportar. Pois é. Então, vamos calcular. Para cada 1 ATM, eu consigo descer quanto de profundidade? Claro, pensando que o nosso fluido é a água pura, né? A densidade que vai entrar aqui na formulinha, ó, é a densidade da água. É rapidinho essa conta. Vem cá, olha só. Eu pego essa relação e entendo que a diferença de pressão será de 1 atm. Então, se eu variar a minha pressão ali de 1 atmosfera, eu posso descer a uma diferença de profundidade de quanto? Para cada 1 atm, eu desço quanto? Bora fazer a conta? Eu jogo aqui 1 atm, observa a continha. No ΔP eu jogo 1 atm, só que, cara, 1 atm não está no SI. Eu tenho que transformar para o SI. 1 atm é a mesma coisa que 10 elevado a quinta Pascal. Então eu pego aquele 1 atm, observa, e escrevo 10 elevado a quinta. Automaticamente isso aqui já vai estar em newtons por metro quadrado. Eu transformei de 1 atm para Pascal. Lembrando que Pascal é a mesma coisa que newton por metro quadrado. Vem ver agora. A densidade. A densidade da água pura. Eu vou ter que relacionar, então eu vou ter que procurar saber quanto é a densidade daquela água ali. Densidade da água pura é 1 grama por centímetro cúbico, né? Como é que eu transformo de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Você já viu isso? Multiplica por 1000. Então, 1 vezes 1000, já coloquei aqui, ó. 1 vezes 10 ao cubo. E isso aqui já está em quilogramas por metro cúbico. Beleza? Vezes, observa agora, gravidade. Vamos entender que a gravidade na Terra, em média, 9,8, ali eu vou arredondar para 10. Então, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, claro, né?
E o ΔH é o que eu quero. A minha pergunta é, como eu te fiz, para cada 1 ATM, que é 1 10 a quinta, eu consigo descer quanto de profundidade? Bora fazer as contas? Olha como é rapidinho. 10 ao cubo multiplicado por 10 vai dar 10 à quarta. Aí esse 10 à quarta que está aqui, ó, 3 mais 1, ele vai passar dividindo. Aí fica 10 à quinta por 10 à quarta. 10 à quinta por 10 à quarta, conserva a base, subtrai, 5 menos 4, 1. Vai dar 10 à primeira. Percebeu? Ou então pensa assim, corto 4 zeros aqui, corto 4 zeros aqui, só sobra 1. E 1 zero é 10, né? Então eu concluí que ΔH são 10 metros. E aí, filho, que história é essa? Que história é essa? Significa dizer que para cada 1 ATM, sendo a água, você pode descer uma profundidade de 10 metros. Sacou a ideia? Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Para cada 1 atmosfera, você consegue descer de profundidade 10 metros. Agora, voltando para o problema do relógio. Quero ver agora. Voltando para o probleminha do relógio. Imagina você está na praia, olhou para o seu relógio ali, nível do mar, praia, né? Olhou para o seu relógio, tem ali 10 ATMs. Quanto de profundidade você pode mergulhar? O cara diz, oxe, filho, 10 ATMs, eu faço uma regra de 3. 1 ATM são 10 metros, 10 ATMs, 100 metros. Eu posso mergulhar 100 metros de profundidade. Se eu fizesse uma questão dessa, eu botava esse gabarito. E não é não. Você está desconsiderando a atmosfera, poxa. E a atmosfera que está ali? Ela não faz pressão em você, não, é? Faz. Como você está ao nível do mar a pressão é 1 ATM. Então, os 10 do seu relógio, você já retira 1 ATM. Porque a pressão de 1 ATM já está sendo feita ali no vidro do seu relógio. 1 ATM é da atmosfera. Retire, só sobra 9. E aí, os 9 ATMs é o que você vai utilizar para mergulhar. Aí, agora pode fazer regra de 3. Tirou a atmosfera, a não ser que você esteja mergulhando no oceano, que é vácuo, né? Que não tem ar. Você sabe que tem. Então, 1 ATM retirou, ficaram 9. Dos 9, se 1 ATM você pode mergulhar 10 metros, 9 ATMs, você pode mergulhar 90 metros. Então, significa dizer que 1 ATM é para a atmosfera e 9 ATMs é para a coluna de fluido que vai ficar em cima de você, que é aquela água do oceano ali, considerando que a água é pura. Eu sei que não é, mas vamos entender que seja. E aí significa dizer que 9 ATMs que restaram para a coluna de líquido, você vai poder descer 90 metros. Então são 90 metros referente a 9 ATMs da coluna, mais 1 ATM da atmosfera, o seu relógio ali, 10 ATMs é o que ele suporta. Tranquilo? Detalhe, quando você mergulha esses 90 metros, olha que legal. Toda a água que está em cima de você, do oceano inteiro do planeta Terra, toda aquela água faz pressão em você. Meu amigo, é muita água. É por isso que deve-se ter cuidado. Aí entra para a parte de biologia, né, a parte da área de saúde, que você, para fazer mergulhos bastante intensos, tem que ter muito cuidado, porque seus órgãos não vão suportar. Aquele filme bem famoso, vocês devem lembrar, Homens de Honra, com Cuba Gooding Jr., aquele negão lá americano, muito bom ator, e ele interpreta o primeiro marinheiro dos Estados Unidos, o primeiro marinheiro negro dos Estados Unidos. E em várias cenas do filme, quando ele vai mergulhar, ele entra numa máquina despressurizadora para conseguir fazer aquele mergulho ali, para não prejudicar os seus órgãos. Eu vi até uma outra matéria que tinha uns mergulhadores, uns biólogos, que desciam a altas profundidades para perceber a vida naquela região ali, e eles desciam a regiões tão profundas, pessoal, que era tudo escuro, tinha um momento que ficava tudo escuro, a radiação solar não conseguia chegar até aquele local, ficava num breu ali, tudo escuro. Aí eles diziam que quando estava voltando para a superfície, tinha que ser uma volta bem lenta, para o organismo ir se acostumando com aquela diferença de pressão, e o momento mais assim, de ansiedade, era quando eles começavam a ver a luz. Porque quando eles começavam a ver a luz, dava aquela pressa de querer subir rapidamente, eles não podiam.
porque eles eram submetidos a pressões muito intensas e aí tem que subir gradativamente para essa pressão e reduzindo de maneira gradativa para não se prejudicar. E tudo isso é do teorema de Stevens. Então guarda essa relação de Stevens, guarda essa relação que para cada 1 atm de diferença de pressão, você consegue ter uma diferença de profundidade de 10 metros falando sobre a água. Vamos ver mais algumas aplicaçõezinhas do teorema de Stevens.